essa diversificação da minha vida, de hora produzir disco, fazer letras de música, me apresentar em televisão, produzir programas, dirigir espetáculos, escrever livros, ou livros de poesia, ou livros de crônicas, o que for, colaborar em jornal. Isso realmente, eu estou numa fase de redução, né? Eu estou querendo restringir essas áreas, porque e rádio, fiz muito rádio, muita televisão, né? Então isso começou a criar diante do público uma confusão muito grande. O que esse cara faz? Eu estudei violão e o violão, felizmente, fugiu das minhas mãos. Eu seria mais um músico medíocre, né? Eu estudei violão, eu tinha uma certa facilidade para tocar, estudei com o professor Antônio Rebelo, mas realmente uma coisa funcionava muito mais no ouvido. Mas, na verdade, teve um certo momento em que tudo aquilo que eu gostava de estudar, literatura e violão, todos os autores, né? O Tedesco, o Torroba, dos mais novos, evidentemente, o Weiss, o Targ, a Sor, essas coisas, porque é um universo que eu gostava muito naquela época. Isso data muito bem a minha vida. Quando eu estudei, me apaixonei pelo violão, mas em um certo momento ele passou a ser um enfeite na minha vida. Um negócio que era meio que eu andava com violão, meio boêmio, para lá e para cá, mas na verdade era o cara que se acompanhava em Dó maior, em Sol maior, Lá maior e acabou. Não era mais do que isso. Eu seria um músico profundamente medíocre. Graças a Deus a música se livrou de mim. Só não se livrou do letrista, me perdoem, aí faz parte. Eu fazia um jornalzinho de poesia, eu trabalhava no escritório, eu pegava as sobras de papel craft, e um papel mais vagabundo assim, grosso, hoje já está um pouco na moda esse papel novamente, eu pegava resto de papel lá no Seu Correia. Seu Correia é uma papelaria que nós éramos fregueses, e pensava, dá tudo que sobra de papel. Então eu rodava em mimeógrafo a poesia, primeiro eu mandei imprimir uma borda assim, toda enfeitadinha, escrito Menestral, um jornal, um bembe de poesia. Então eu pegava Cecília Meirelles, Senghor, assim, o Chico Parente, que era um poeta que ninguém conhecia, e eu espalhava isso pelos teatros. Onde eu ia, jogava aquilo, dava para as pessoas. Era uma coisa de panfletar a poesia. Nasceu em mim, e de repente um dia eu cheguei no teatro, eu vi aquilo tudo no chão, as pessoas não levavam para casa, que ideia mais burra, mais improdutiva. Mas aquela ideia do Menestral ficou na minha cabeça. E de repente o Kleber Santos do Teatro Jovem, eu tinha feito alguma coisa lá que eu não me lembro o que era, sei que eu fui com uma proposta de misturar música popular e erudita. Por que isso? Porque sempre na minha vida foi sempre assim. Eu sempre, desde a minha casa, minha irmã estava canto lírico com o professor Faine, que é o pai da Suzana Faine, né? Estava piano clássico, então sempre a minha casa tinha essa coisa de música. E essa coisa de misturar sempre foi uma coisa muito forte em mim. Não ficar só na música erudita, só na música popular. Não, sempre foi uma misturação muito grande. O Menestral era isso. Eu peguei a Clementina e peguei o Turíbio Santos. Botei o Turíbio para tocar na primeira parte, então era só Scarlatti, era Vila Lobos, claro, Vila Lobos, e, enfim, não me lembro do repertório. E a segunda parte era a Clementina, que vinha acompanhada pelo Paulinho da viola e o Elton Medeiros na percussão e o Benedito César, pai do Paulinho, no violão. Então foi uma coisa muito forte na minha vida. E aquela experiência deu tão certo que logo depois eu fiz a Arquiduquesa do Encantado, minha querida Aracy de Almeida, com o Oscar Cáceres. Eu fiz Aracy Cortes com Jacó do Bandolim, depois o duo Turíbio e Oscar, se não me engano, com Paulo da Pajós. Acho que parou por aí. Isso deu uma coisa bonita, porque a plateia começou a entender que a música, imagina, que pretensão, não é a plateia.
Isso tudo está dentro das pessoas, existe um preconceito, né? Realmente as pessoas têm pessoal de nariz empinado que só vai ao teatro municipal, ou então o pessoal que só vai na casa de samba. E não é capaz de dizer que a música é uma coisa muito mais ampla, né? Tudo muito ligado à literatura, à pintura. A música é uma das linguagens que você precisa usar na vida para você, pelo menos, sobreviver, pelo amor de Deus. Tem certos prêmios que você recebe na sua vida que são importantes naquele momento. Mas, engraçado, eu tinha uma estante com muitos troféus, muitos prêmios, muita coisa assim, muitos diplomas e tal. Eu botei tudo em 3 ou 4 caixas, eu nunca mais mexi. Porque o prêmio também, ele trava você um pouco. Essa agora, sabe, você recebe prêmio, você é melhor do ano, não sei o quê. Melhor do ano? Que bobagem é essa? Não existe essa. Então, eu acho que prêmio... Eu gostaria de receber um bom prêmio, assim, uma boa grana para poder viajar, sabe? Realizar alguns sonhos meus, que a minha obra pudesse. Mas que obra? Não tenho obra. O mais importante são os prêmios, né, que vieram assim, tipo... A Clementina é um prêmio, entendeu? É por aí que eu vejo. O resto não sei, não dou significado, não. E fico até chateado de dizer isso, porque realmente quem dá o prêmio, claro, ele fica... Quem votou em você um dia, por qualquer coisa... votou com prazer, né? E você dizer que não tem prazer, quer dizer, eu guardo com respeito, mas não ando atrás. Enfim, não ando atrás. Só isso. Um poema do Jacques Prévert, traduzido pelo Heitor Muniz, que me chamou mais atenção para um verso livre. Isso, evidentemente, foi na década de 40 para 50. 40 para 50? Não, 50, no início da década de 50. Só pode ter sido. Então, é anterior a Drummond? Não sei. Eu sempre me julguei muito influenciado pelo Drummond e pelo Fernando Pessoa. Uma influência natural de quem começa a fazer poesia se influencia por esses grandes poetas. O que não quer dizer que você seja um bom poeta. Entendeu? A influência não quer dizer que determine a qualidade do que você vai fazer. Mas eu me julguei, num determinado momento, assim, eu dizia para as pessoas, de repente, me pego assim, olhando um negócio e falei, como é que é isso? E lembro que realmente um poema traduzido do Prévert, qual foi a minha primeira influência assim, de ver o verso livre, ele solto, era uma coisa que eu não me lembro nem qual era o poema, mas era uma coisa que, para mim, ficou... Eu decorei poema naquela época, agora não sei mais. Influência toda, a rua, a rádio, as pessoas, o Drummond, o Fernando Pessoa, o João Cabral de Melo Neto, numa certa época da minha vida, mas na década de 60, foi muito forte. Influência eu recebo até hoje. Se eu ver uma coisa na rua, você decodifica aquilo, muda aquilo um pouco, na verdade, hoje, isso é próprio do criador, né? Ele pega a coisa, ele muda aquela e faz uma coisa e sem querer ele até passa a desconhecer a fonte que abasteceu ele daquela informação. É difícil dizer isso. O contato, você vê o artista no palco, ou você conversar com ele, por exemplo, uma maravilha que eu me lembro que quando eu era garoto, eu ia assistir as aulas, masterclass, né, que está levando até com hoje, é uma peça que conta as salas de aula da Maria Callas. Eu vi isso garotinho, eu ia para assistir as aulas, era ouvinte das aulas de piano da Madalena Talhaferro, nunca estudei piano, mas eu ia no encantamento, você ter o contato com o artista, você poder, quer dizer, eu vendi eu quando comecei a trabalhar e ter minha grana, meu dinheirinho, a primeira coisa que foi comprar livros, e eu vendi todos os meus livros para comprar um ingresso para ver Edith Piaf. Ai, que essa infância está tão longe que já eu confundo tudo. Como é a infância? A minha infância é muito curioso, um garoto muito curioso, que desde cedo era impregnado, negócio de rádio, de cantar, garotinho. Mas a memória da infância é muito forte, muito forte. Cheiros, né? A mim recente até agora, a minha mangueira lá
quintal lá do Beco Ocidental, em frente ao Morro da Coroa, que hoje está devastado pelo tóxico, né? Uma coisa incrível, aquele morro que era tão bonito, era meio despovoado ainda, e era um morro bonito. A minha casa era em frente ao Morro da Mangueira, ao Morro da Coroa. Eu não sei, foi uma infância de muita informação, que eu prestava atenção. A arte de prestar atenção, que eu acho muito importante. Quer dizer, o Rosa de Ouro, ele inovou, de uma certa forma, uma linguagem musical, porque ele apresentava uma coisa inusitada, duas senhoras no palco, né? Uma negra maravilhosa de 62, 63 anos de idade, que era a Clementina, e aquela outra mulher maravilhosa, que era a Aracy Cortes, que tinha sido a rainha do teatro de revista, uma cantora respeitadíssima. As gravações dela são importantíssimas. Todo mundo que sabe, entende música popular, sabe o que significa Aracy Cortes para a música popular brasileira. Isso na década de 30. Imagina, uma mulher que estava no Retiro dos Artistas. Aí você coloca no palco essa mulher, uma outra que ninguém conhece. Coloca 5 sambistas, que o mais conhecido assim podia ser o Elton Medeiros, mas o Paulo da Viola, Nelson Sargento, Anis Carzinho Salgueiro, Jair do Cavaquinho, decididamente era uma coisa que assustava. Mas eu acho que também o Rosa de Ouro é produto de uma época muito importante, porque é a época que nasceu, em que surgiu o Zica Artola, uma época pré-64, em que havia toda uma inquietação no ar em 63, assim, uma coisa assim, todo mundo se encontrava e fazia um movimento político. Então, uma espécie de... era um quartel-general da cultura, um pouco Zica Artola, na Rua da Carioca. Era, para quem não se lembra, uma casa de samba, um magnífico restaurante popular, que era do Cartola e da Zica, né? Aliás, meus afilhados de casamento. Ali no Zica Artola a gente se encontrava. Então, ia a Vianinha, ia a turma toda do CPC, e havia aquele show à noite que o Zequete tinha imaginado fazer. Então, quem comandava esses shows? Tudo assim, base do coração mesmo. A gente pagando a própria comida, comendo, que era um negócio que a gente fazia, questão de fazer por amor. Éramos eu, Albino Pinheiro e Sérgio Cabral, que apresentavam essas noites de samba lá. E era uma coisa incrível, porque depois dessa roda de samba, a gente formava as mesas, aí íamos conversar sobre política, sobre tudo. Havia já um movimento muito forte que pronunciaria o golpe de 64, horroroso, né? O golpe militar, mas que a gente estava no ar, alguma coisa... havia um ar de querer se mudar alguma coisa nesse país. Então, eu acho que nasceu ali, nasceu ali, no Zica Artola, o Show Opinião e o movimento menestrel, de alguma forma. E, obviamente, consequentemente, o Rosa de Ouro. Como é que um espetáculo com música, entre aspas, tradicional, pode ser moderno? Então, é que essas coisas que ficam tangenciando é que me deixam assim, um pouquinho preocupado, às vezes, com esses rótulos. Moderno, neomoderno, pós-moderno, tradicional. Eu não sei mais o que é isso. E eu fico com raiva, porque às vezes de mim mesmo, porque eu convivi tanto com o Pixinguinha e de repente eu não, sabe, certas coisas eu não fiz, não perguntei. Hoje, quando isso que eu digo que é maravilhosa a coisa da informação, quando hoje a Marília Trindade Barbosa e o Arthur revelam um livro que o Pixinguinha era personagem do Macunaíma, né? Quem que tinha que ter essa informação era eu. Aí eu fico com raiva comigo. Por que eu não fui lá? Por que eu não conversei mais, em vez de estar bebendo tanto uísque, eu não estava tendo essa informação? Mas porque também era um pouco de... Sabe, a minha relação com o Pixinguinha era prazerosa, era de uísque, né? Era da Euscheria Gouveia. Então, E, na verdade, eu estava muito mais trabalhando com ele, com a música, né? Sendo parceiro dele, parceiro de vida, parceiro de carne assada ao molho de ferrugem. Então, mas eu fico me perguntando, meu Deus, eu devia ter sido mais curioso. Eu não me perdoo nunca não ter conversado sobre Mário de Andrade com o Pixinguinha. E, na verdade, coisa maravilhosa. Vai a Maria Trindade Barbosa, aí com respeito assim, de pesquisa, não confundam. O pessoal diz, porque
o pesquisador, eu fico louco, mas eu fico em fúria. Eu acho uma falta de respeito para com o Sérgio Cabral, com o Tinhorão, com a Marília, com essa geração nova que apareceu. Agora tem gente maravilhosa. Poxa, e é isso que... Não, eu acho que ser pesquisador é isso que eu não, exatamente não fui, não sou. Até me perdoou, porque o Pichinheira me causava tal encantamento, que era muito prazeroso beber com ele e fazer música com ele, conviver com ele. E nessa convivência não cabia aquela coisa que chateava. E isso e aquilo. Não. Entendeu? Eu acho que quando fui entrevistado no Museu da Imagem do Som, junto com o Jacó do Bandolim, com o Ricardo, não esqueci quem mais, eu acho que ali foi o momento em que eu me exerci como um cara que se presta atenção. Mas na convivência diária, eu acho que eu podia ter ido um pouco mais. Não me perdoo. Ô Pixinguinha, o Lelê Rui Barbosa, personagem de Macunaíma. Eu não fui lá. Não fui lá. Acreditar em Deus, quer dizer, eu inventei um Deus para minhas crises, para minhas depressões, eventuais depressões, para meus medos, né? Não é um Deus com barba, não é um Deus que eu tenho que estar ajoelhado diante dele, ou pedindo perdão, ou pedindo ajuda. Eu acho que existe um Deus na natureza, que isso eu acredito demais. Uma força cósmica, uma coisa muito maior, que por ser muito maior, eu prefiro me resguardar. Não falo mal dele, não sou besta, que eu não tenho medo. Deus não existe. Eu, hein? Não sei quem sou eu. Agora, eu tenho fé, tenho. Eu já tive minhas crises, já fui um cara assim descrente totalmente, uma certa época. Eu já fui muito religioso também. Fui sacristão, fui coroinha, né? Fui cara assim de ficar grudado na barra de Deus. E me estapeando por causa disso, porque com todos os sentimentos de culpa, etc. Quer dizer, hoje em dia, eu creio numa natureza. Na natureza, eu acho que tem uma força realmente divina. E essa natureza me ajuda muito a entender a complexidade do mundo que eu vivo. Além da análise, que é uma coisa ótima, porque eu tenho um psiquiatra que eu estou indo há um ano, e que, de uma certa forma, mudou um pouco a minha visão do mundo. Não me forneceu um Deus com CPF, nada disso, mas me fez entender que existe um outro caminho, e é um caminho meio torto, mas estou muito bem nele. Quer dizer, e esse Deus que eu inventei, com quem eu convivo e bebo, e eu acho que ele me serve bem, eu criei um modelo para ele, e por enquanto ele está me servindo. Não sei se eu sirvo a ele ou se sirvo aos outros. Mas eu acho que também ser um cara totalmente sem fé, eu não conseguiria ser mais. Na pior das hipóteses, na hora que perder a fé em alguma coisa, perder a fé no ser humano, que é isso, nem pensar. Eu aposto nisso mesmo, aposto de coração. Eu gostaria muito de editar mais livros, de publicar mais livros, porque eu sei que meus livros têm uma carga de memória, embora eu seja um desmemoriado, mas tem uma carga de memória que eu sei que algumas informações servem para muita gente. Tanto que por isso que eu proíbo, esses rótulos todos que tentam me pespegar, eu não quero, eu proíbo. Quando alguém me interessar, por favor, não ponha nada de pesquisador, que eu não sou pesquisador. Eu sou, como eu disse sempre, um escarafunchador de fatos, que naquele momento, assim como o violão me interessou naquele momento, eu nunca mais peguei violão, tá aqui meu dedo aqui que atesta, nunca peguei violão, né? As unhas estão, né? Nunca mais peguei, não pego violão há uns 3 anos, 4, 5, 6, mas por aí. Então, é uma coisa meio que vem e que bate na minha vida um interesse. Por exemplo, a relação Vila Lobos e a música popular brasileira. Eu via que era um viés que ninguém tinha, sabe, ido lá, e eu comecei, anotava, fazia um papelzinho, anotava, jogava numa gaveta. Chegou um momento em que a gaveta entulhava, e evidentemente eu dizia assim, eu vou ter que desengavetar isso. Porque são informações que eu sei que só eu não, mas eu pelo menos tive a curiosidade de registrar, pelo menos. Tanto que até é um absurdo, que eu me vejo às vezes assim, me dá só falta, daqui a pouco eu já estou virando um cara tão antigo, daqui a pouco você diz, pois é, eu conheci
o Santos Dumont, eu poderia ter conhecido Pedro I, as margens do Ipiranga, porque no outro dia eu me pilhei, olha uma coisa engraçada, me pilhei recebendo ficando assim, então não é possível. Um manuscrito da dona Anaís de Tefé, viúva do Marechal Hermes da Fonseca, né? Filha do barão de Tefé, ex-primeira-dama do país, naquela, né? Com essa história. Rian, célebre Rian, desenhista, fabulosa. E uma música, uma mazurca dedicada a mim. Quer dizer, é uma coisa, eu estou falando uma pessoa muito antiga, eu estou muito bem nessa história. Isso eu ando me perguntando ao meu analista, quem sou eu exatamente. Uma coisa eu sei que eu sou um cara que tenta fazer as coisas direito, honestamente. Isso aí, eu sou um cara muito honesto. Eu brigo na minha vida demais, você é muito brigão. Eu brigo porque realmente eu sou obsessivo, sou meio perfeccionista, sou chato, às vezes sou desagradável, Então eu sou essa montoeira toda de defeitos eu tenho, cercando uma qualidade, que essa eu faço questão de ter na minha vida, que é ser honesto, sabe? Que é o mínimo que você pede, ser honesto com aquilo que você faz, naquilo que você acredita. Se você não é honesto naquilo que você acredita, você não é com ninguém. Eu acho que se sobrar olha, a Eneida disse assim, o epitáfio, ela disse assim, meu epitáfio, ela dizia isso, eu acho fantástico. Acho que eu queria meu epitáfio também assim. Eneida, essa mulher nunca topou chantagem. É um belo epitáfio.